Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Professores, alunos da Escola Sabatina de Adolescentes. Se conhecem já a gente, né? Meu nome é Leslie. E meu nome é Enzo. O Enzo também é aluno da Escola Sabatina dos Adoles 1. A gente tem tanto Adole, que a gente tem 2 classes. Quantos Adoles tem na sua classe lá no Adoles 1? Mais de 15. É, e hoje eu contei na Adoles 2, tinha 34, acredita? É Nossa. Muito adolescente, a gente faz muita coisa legal, muitos eventos. Segue a gente lá no Instagram pra você ver os eventos que a gente faz. O último teve o jantar com o rei, a sua irmã mais velha foi, né? Uhum. A sua irmã tá com quantos? 15? 14. Vai fazer 15 esse ano. Isso aí. E a gente também grava os vídeos da lição. E a lição de hoje é a de número 11. Uhum. Você tá aí com a sua lição, Enzo? Tô. Que é Em Cima da Árvore. E a história de Em Cima da Árvore, ó. A gente estuda essa lição, para você que não nos conhece. Para você que nos conhece, já sabe que a gente estuda essa lição. E é essa aqui, ó. Cada trimestre são 13 lições. E a gente estuda acompanhado desse livro aqui, ó. O Libertador. No Libertador é o capítulo 61, que chama O Baixinho que se tornou importante. Enzo, conta pra gente da lição. A história de Zaqueu, né? Isso. Zaqueu foi um homem cobrador de impostos. Ele roubava de muita gente, cobrando mais para ter um dinheiro extra. Aí, no seu trabalho, nenhum judeu lá gostava dele, por causa de ele ser um cobrador de impostos. Ninguém gostava de cobradores de impostos. Aham. Por causa de algumas coisas que eu vou falar depois. Uhum. Aí, teve um dia que Jesus foi lá. Foi visitar lá a cidade dele. E ele tava pregando o evangelho. E aí, sabe que... Aí, como que a multidão tava grande, não dava pra Zaqueu ver, como que ele era baixinho, ele subiu em cima de uma árvore. Até que no meio da apresentação, que Jesus estava espalhando o evangelho, ele falou, apontou e gritou: Zaqueu, desça dessa árvore, rapidamente. Depressa ou rapidamente. Uhum. Aí ele desceu depressa e foi até Jesus. Ele disse: eu vou hospedar na sua casa e vamos almoçar lá. Ele disse ok, e muitas pessoas resmungaram, sendo que ele vai almoçar com um pecador. Só que aí, depois do almoço, o Zaqueu se arrependeu. Ele disse que ia dar o dobro a metade dos lucros deles aos pobres, e quem ele roubou, quatro vezes mais a quem ele roubou. Algumas coisas, os judeus odiavam os cobradores de impostos por eles roubarem, pegarem mais de algumas pessoas e tal. E também, os cobradores de impostos conversavam com os romanos. E os judeus chamavam os romanos de gentis, que eram não judeus, e tinha muito preconceito com isso, com os judeus. Então, teve um fruto, né? Tipo assim, você acha que do dia pra noite Zaqueu falou, não, vou lá ver quem é Jesus? Será que ele tinha um coração tão duro assim? Porque ninguém gostava dos cobradores de impostos, como você disse. Porque os cobradores de impostos eram conhecidos como pessoas más, que extorquiam as pessoas, que sempre, além de cobrar o imposto, pegava mais, né? Então, ninguém gostava, todo mundo detestava o cobrador de impostos, eram vistos como grandes pecadores, né? Só que eu acho que Zaqueu não tinha um coração tão duro assim, né? Pelo que você falou, ele foi querer conhecer Jesus, mas pelo jeito não era só curiosidade. Parece que, de algum modo, o coração dele já estava ali, ó, sendo transformado, né? Porque as palavras de Jesus, do mestre, né, realmente já começaram a fazer uma transformação, e ele começou a pensar, nossa, eu acho que eu preciso mudar de vida. Eu acho que eu preciso desse Jesus. Eu acho que eu preciso me arrepender. Tanto que quando ele foi lá enlouquecido para ver Jesus, subiu na árvore, Jesus já tinha percebido que ele não tinha um coração tão ruim assim. Muito embora essa fosse a profissão dele, cobrador de imposto, né, fosse algo muito mal visto, mas Jesus já tinha percebido o coração dele, a intenção dele. E melhor ainda, você disse que teve frutos disso, né? Que depois disso, o que ele fez? Ele se arrependeu, né? Depois que Jesus se hospedou, provavelmente Jesus pregou o evangelho, falou que ele precisava se arrepender, ele sentiu o Espírito Santo e isso deu frutos.
Que ele fez o que você disse? Ele deu metade do que ele tinha aos pobres e devolveu quantas vezes mais de quem ele roubou? 4. 4 vezes mais. Então, deu um fruto muito grande, né? Conta aqui que você ia falar. 2 coisas, na verdade. Olhando aqui, os impostos eram tão altos que os pais deviam pagar... Vendiam os próprios filhos para escravidão por causa que não tinha dinheiro para pagar. Senão eram despejados. E também, as pessoas que resmungaram, falando mal dele, fizeram crimes piores. Como extorquear, roubar. Muito pior que o Zaqueu. Eles usavam Deus para aumentar o comércio dele. Eles aproveitaram de Deus para aumentar esse comércio. Exatamente, bem isso, bem lembrado, Enzo. Eles falam, um dos motivos que eles odiavam os cobradores de impostos era isso, eles cobravam tanto, as pessoas acabam ficando com dívida tão alta que vendiam os filhos como escravos para poder pagar, porque senão eles não tinham o que comer, né? E aí, olha que é bem lembrado mesmo isso, era um dos motivos, são vários motivos, a lição traz aqui 3 motivos dos quais eles odiavam. E agora vamos pensar num contexto assim sobre a vida de Zaqueu, né? Ele realmente foi transformado. Uma coisa que a gente pode ver, quando a gente se tornar cristão e buscar a santidade, a grande diferença de que realmente você, ou de qualquer outra religião, é que quando a gente busca Jesus verdadeiramente, ele transforma. Não acredito que nenhuma outra religião transforma como o cristianismo. E a questão aqui grande é que como ele foi realmente transformado, como o coração dele foi quebrantado. Não foi só assim, eu me arrependo. Não, o arrependimento dele foi eficaz a ponto de produzir frutos, né? Não só devolver e doar, mas ele realmente se arrependeu do que ele fazia. Ele entendeu que aquela prática dele era errada. E que se você vai cobrar o imposto, tudo bem. A própria Bíblia fala, dá a César o que é de César. A gente não pode se furtar de cobrar um imposto. Mas tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer bem feito, com honestidade. Não é? Se você vai fazer sua tarefa, se você vai fazer sua prova, você pode colar? Não pode colar, porque você é honesto. Então, a grande diferencial de Cristo na nossa vida é que a gente busca ser sempre melhor. A gente busca ser transformado, ser santo. A gente não pode ser santo e buscar a santidade somente no sentido de parecer santo, mas a gente tem que expressar isso através da nossa vida. Você também expressa através da sua vida? Como que você expressa? Não colando, né? Respeitando seu pai e sua mãe, fazendo o que é certo. Sempre que você tiver uma escolha, você aí também, sempre que você tiver uma escolha, você vai fazer a escolha que é correta. Fazer o que é certo. Então, a história de Zaqueu aqui, por que fala que ele se tornou baixinho, que se tornou importante? Ele se tornou importante de pecador, daquela pessoa que ninguém dava fé, né? Ninguém botava fé, ele se tornou mais um membro do reino dos céus. Isso faz a gente pensar também, Enzo, que às vezes a gente tem certo preconceito com algumas pessoas. A gente acha que aquela pessoa não merece Jesus. Não, pra quê? Por que ele foi? Todo mundo cochichou, né? Nossa, ele vai almoçar com aquele pecador, como se a gente não pudesse se misturar, não mistura com pecador. Quando, na verdade, a ideia é que todos padecem do amor de Cristo. Todos merecem ser amados por Cristo, não é isso? Tem alguém na sua sala que todo mundo fala assim, esse aí é terrível, esse aí nunca vai mudar. Sim. Sempre tem alguém, né, que vocês pensam assim, mas ele também carece do amor de Cristo, né? Se a gente parar para pensar, Jesus morreu por todos nós, por todos. São todos que vão aceitar? Não. Mas ele morreu por todos. E o desejo de Cristo é realmente salvar todos. Então a gente não pode dizer, não, esse pode ser salvo, esse não pode ser salvo. Esse é muito feio para ser salvo, né? Esse aqui é muito pecador. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Não existe nada que Deus não possa transformar. Deus pode todas as coisas. E a gente pode todas as coisas em Deus. Não no sentido que a gente vai ter poder. A gente pode todas as coisas no sentido de quê? Lutar contra o pecado. A gente consegue, através de Jesus, da força que Jesus nos dá, lutar contra o pecado, não é? Porque a vontade que a gente tem é de não fazer o que é certo. Às vezes a gente tem preguiça, né? De estudar. Às vezes a mãe manda, a gente fica com raiva. Ai, de novo, eu vou ter que arrumar isso, eu vou ter que fazer aquilo. Quantas vezes a gente já sentiu no nosso coração
algum sentimento ruim, alguma vontade de pecar, de responder, de brigar, de alguém que a gente não gosta. Muitas. Ou às vezes coisas bem piores, não é? E se a gente lutar sozinho, a gente vai conseguir servir a Cristo sozinho e buscar fazer o que é certo? Não. De que a gente precisa, Enzo? De Deus, pais, mães, que ajudem. Exatamente. E principalmente de Deus. Porque quanto mais amigo você for de Deus, isso mais natural vai ser. Só que a gente precisa buscar a Deus. Se a gente não buscar mais e mais e mais a Deus, a gente não consegue ser como Ele. Né? A santidade não é algo que a gente vai conseguir, mas a gente consegue através dele. Então, quais são as lições que a gente tira? Que todos carecem do amor de Deus, assim como Zaqueu, né? Não existe pecado que não pode ser perdoado. E que o cristianismo, que Jesus tem o poder de transformar. Então, não é só aceitar, tá bom, agora eu vou melhorar nas águas e vou ser cristão. Não, a partir de agora, ele conseguiu ser transformado, né? Então, tem frutos. E para você continuar no caminho, você precisa ser cada vez mais amigo de Jesus. É por aí, não é? Quer fazer alguma consideração mais? Não? Nada? Nada. Então, bom, a gente não orou no início, mas a gente ora no final. E agradece, porque vocês estão aqui conosco. Participa com a gente, coloca aí o seu nome e sua cidade que você é, de que país você é. Eu já vi que tem gente de Moçambique, de Portugal. Da onde você está nos acompanhando? Você é professor? Você é aluno? Por que você gosta de assistir o nosso canal? Coloca aqui quem você tem gostado e o que você gostaria de ver diferente. Siga a gente no Instagram para você ver a movimentação, conhecer o rosto de vários adolescentes, que a gente tem vários. Você vê quase 50, 60 adolescentes, não é? E curta, comenta, compartilha se você quer abençoar alguém com a mensagem de hoje sobre Zaqueu. Ora pra gente, Enzo. Tá bom. Querido Deus, que a gente fique bem, que hoje é um ótimo sábado, que sábado passe bem e que muita gente seja transformada por Deus. Amém. Amém. Muito obrigada, Enzo. De nada. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada.